Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar numa das histórias mais poderosas e emocionantes de todos os tempos. É uma narrativa sobre opressão, coragem, fé e um resgate milagroso que mudou o curso da história. Vamos falar sobre o nascimento de Moisés. Tudo começa no Egito, gerações depois que José e seus irmãos se estabeleceram ali. A família de Jacó, os israelitas, prosperou. Eles se multiplicaram tanto que a terra se encheu deles. Eram fortes, numerosos, uma nação crescendo dentro de outra nação. Mas essa bênção logo se transformou em uma ameaça aos olhos do poder. Um novo faraó subiu ao trono, um rei que não conhecia a história de José nem a contribuição que ele havia dado ao Egito. Olhando para o povo hebreu, ele não via amigos ou aliados, mas sim um problema. Ele via uma multidão que, em tempos de guerra, poderia se voltar contra ele. O medo e a desconfiança encheram seu coração. Então, ele tomou uma decisão terrível. Ele disse ao seu povo: "Eis que o povo dos filhos de Israel é maior e mais forte que nós. Precisamos ser astutos e controlá-los." E assim começou um período de sofrimento brutal. O faraó impôs capatazes sobre os israelitas, forçando-os a trabalhos pesados. Eles construíram as cidades, Armazém de Pitom e Ramessés, sob o chicote, carregando fardos insuportáveis. A intenção do faraó era clara: esmagar o espírito deles, quebrar sua força e impedir seu crescimento. Mas algo incrível aconteceu. Quanto mais os egípcios os oprimiam, mais os israelitas se multiplicavam. Quanto mais tentavam sufocá-los, mais eles cresciam e se fortaleciam. A opressão não estava funcionando como o faraó planejava. Pelo contrário, o medo dos egípcios só aumentava. A servidão se tornou ainda mais dura. Suas vidas foram amargadas com trabalho implacável no barro, nos tijolos e nos campos. Vendo que a escravidão não era suficiente, o faraó recorreu a um plano ainda mais cruel e desumano. Ele convocou as parteiras hebreias, Sifrá e Puá, e deu-lhes uma ordem secreta e terrível. Quando vocês ajudarem as mulheres hebreias a dar à luz, ele disse: "Se for um menino, matem-no. Se for uma menina, deixem viver." Imaginem o peso dessa ordem. O rei do Egito, a autoridade máxima, estava ordenando que elas se tornassem assassinas de bebês indefesos. Mas aqui, no meio da escuridão, encontramos um brilho de esperança e coragem extraordinária. Sifrá e Puá temiam a Deus mais do que temiam o faraó. Elas se recusaram a obedecer à ordem do rei. Em vez de tirar a vida dos meninos, elas os protegeram, permitindo que eles vivessem. Quando o faraó as confrontou, perguntando por que os meninos ainda estavam vivos, elas deram uma resposta inteligente e corajosa. "As mulheres hebreias não são como as egípcias", disseram elas. "Elas são cheias de vida e dão à luz antes mesmo de chegarmos." Era uma desculpa, mas uma desculpa que salvou vidas. E a Bíblia nos diz que Deus abençoou essas parteiras. Ele as honrou por sua fé e coragem, e o povo de Israel continuou a crescer e a se fortalecer. Frustrado e furioso, o faraó tornou sua ordem secreta em um decreto público. Ele ordenou a todo o seu povo: "Lancem todo menino hebreu que nascer no rio Nilo, mas deixem todas as meninas viverem." O terror agora era público. Não havia onde se esconder. Cada nascimento de um menino se tornava uma sentença de morte. É neste cenário de desespero que nossa história foca em uma família específica. Um homem da tribo de Levi se casou com uma mulher da mesma tribo. Ela engravidou e deu à luz um filho. Ao olhar para seu bebê, ela viu que ele era belo, perfeito. O amor de uma mãe se recusou a aceitar o decreto do rei. Por 3 meses, ela o escondeu, silenciando seu choro, vivendo em constante medo de ser descoberta. Mas um bebê não pode ser escondido para sempre. Seu choro fica mais alto, sua presença mais difícil de ocultar. A mãe sabia que não podia mais mantê-lo seguro em casa. Então, com o coração partido, mas cheia de uma fé desesperada, ela elaborou um plano. Ela pegou uma cesta de juncos e impermeabilizou com piche e betume, criando uma pequena arca. Com todo o cuidado do mundo, ela colocou seu precioso filho dentro da cesta e a deixou entre os juncos. Na margem do rio Nilo, o mesmo rio que era para ser o túmulo do seu filho, ela transformou em um berço de esperança, e ela não o deixou sozinho. A irmã do menino, Miriam, ficou observando de longe,
com o coração na mão, para ver o que aconteceria com seu pequeno irmão. Ela estava vigiando, esperando, orando, e então o impensável acontece. Quem desce para se banhar no rio? A própria filha do faraó, a filha do homem que ordenou a morte de todos os meninos hebreus. Enquanto ela e suas servas caminhavam pela margem, ela avistou a cesta entre os juncos. A curiosidade a dominou, e ela mandou uma de suas servas buscá-la. Quando ela abriu a cesta, viu o bebê, e o bebê chorava. O som daquele choro tocou o coração da princesa. Ela sentiu compaixão e soube imediatamente: este é um dos meninos dos hebreus. Ela poderia ter seguido a ordem de seu pai. Poderia ter ignorado o bebê, deixado-o à própria sorte. Mas ela não o fez. Seu coração foi movido. Nesse exato momento, Miriam, a irmã vigilante, viu sua oportunidade. Corajosamente, ela se aproximou da filha do faraó e perguntou: a senhora quer que eu vá chamar uma ama das hebreias para criar este menino para você? A princesa, talvez sem saber o que fazer com um bebê, concordou imediatamente. Sim, vá. Miriam correu e chamou a única pessoa no mundo que poderia cuidar daquele bebê com todo o amor possível: sua própria mãe. Imagine a cena. A mãe, que havia acabado de colocar seu filho no rio, com medo de nunca mais vê-lo, agora é chamada pela princesa do Egito. A filha do faraó disse à mulher: leve este menino e crie-o para mim, e eu pagarei o seu salário. Que reviravolta incrível! A mãe não apenas recebeu seu filho de volta, sã e salvo, mas também seria paga pela casa real para fazer o que seu coração mais desejava: criar seu próprio filho. O plano de Deus estava se desenrolando de uma maneira que ninguém poderia ter imaginado. Então a mulher levou um menino e o criou. Quando ele cresceu o suficiente, ela o levou de volta à filha do faraó, cumprindo sua parte do acordo. A princesa o adotou como seu próprio filho, e ela lhe deu um nome que contaria sua história para sempre. Ela o chamou de Moisés, dizendo: porque das águas eu o tirei. O menino que deveria ter morrido no rio foi salvo pelo rio. O menino que era um escravo hebreu foi criado como um príncipe do Egito. Deus usou a crueldade do faraó, a fé de uma mãe, a coragem de uma irmã e a compaixão de uma princesa para posicionar seu libertador no coração do poder inimigo. Essa história nos ensina que mesmo nos tempos mais sombrios, quando a opressão parece insuportável e os decretos do mundo são contra nós, Deus tem um plano. Ele pode usar as circunstâncias mais improváveis e as pessoas mais inesperadas para realizar seus propósitos. A história de Moisés não começa com um herói forte, mas com um bebê vulnerável em uma cesta, protegido pela providência divina. É um lembrete poderoso de que a esperança pode ser encontrada nos lugares mais inesperados. Se essa história tocou você, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!